all-time highs, ou então as máximas históricas nas bolsas mundiais. Estamos quase chegando novamente a esse ponto. E é justamente durante essa época, que é muito mais comum do que parece, que os profetas do apocalipse se aproveitam desse tipo de informação para deixar você com medo de investir. E no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas dicas e estatísticas que vai te ajudar a manter o seu plano de investimentos de longo prazo, independente dos preços que você está pagando pelos ativos que tem na sua carteira hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E a última vez que a Bolsa Americana, pelo menos, bateu suas máximas históricas foi em janeiro de 2022, há mais de um ano e meio. E muitos de vocês começaram a investir depois dessa época, ou tinham acabado de começar lá atrás e não percebiam tanto a influência dessas opiniões que rolam pelas redes sociais hoje em dia. Pois acontece que quando chegamos às máximas históricas, e a gente ainda não tá lá novamente, mas provavelmente a gente chegará lá em breve, aquelas pessoas que insistem em falar que a bolsa tá muito cara, que não é hora de investir, que teremos uma grande recessão nos próximos meses, eles enchem a boca para falar que você nunca pagou tão caro pelos seus investimentos, que realmente agora não é a hora de investir, é a hora de esperar uma crise ou esperar a queda dos preços, fazer uma tal de reserva de oportunidade que não serve para nada. E eu não poderia discordar mais dessas pessoas, e é por isso que hoje eu venho trazer para vocês 5 dicas para vocês enfrentarem essas opiniões erradas, investirem focando no longo prazo e não ligando para coisas que não importam tanto e terem melhores resultados lá na frente, que é quando realmente importa. No dia da gravação desse vídeo, a bolsa americana, medida pelo S&P 500, está atualmente em 5.548 pontos, uma alta de 18,94% desde o início do ano. Eu tô gravando numa terça-feira e esse vídeo vai ao ar na semana que vem, então pode ser que até lá a bolsa esteja um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, mas isso não muda em absolutamente nada o que eu vou ensinar aqui para vocês. Inclusive esses ensinamentos são válidos independente de quando você esteja assistindo esse vídeo. E antes de seguir para os ensinamentos, eu quero deixar uma frase que eu repito com certa frequência, uma frase do Peter Lynch, onde ele fala que mais dinheiro foi perdido tentando evitar as crises, tentando se proteger das crises, do que propriamente durante elas. Então se você fica de fora do mercado tentando evitar uma crise, se proteger contra ela, tentando pagar preços mais baratos no futuro, saiba que essa estratégia faz você perder mais dinheiro do que se você simplesmente enfrentasse a crise, você não ligasse para ela, tivesse uma boa estratégia de longo prazo e seguisse comprando todos os meses. E para reforçar ainda mais essa ideia e tirar de vez esse medo que vocês têm em investir nas máximas históricas, em pagar muito caro pelos seus investimentos, eu quero trazer um estudo feito pelo RBC, o Royal Bank of Canada, analisando os retornos da Bolsa Americana entre 1950 e 2019. Como vocês podem ver aqui na tela, se você tivesse investido somente durante as máximas históricas, que é a linha em azul, o seu retorno médio em um ano teria sido de 11,6%, enquanto se você tivesse investido em todas as datas, seria de 12,5%. Aumentando para 3 anos, esse retorno médio vai para 10,9% contra 11,4%, e aumentando para 5 anos, o seu retorno médio vai de 10% ao ano a 11,1% ao ano. E eu mostro esses números para vocês perceberem como o fato de você investir na máxima histórica não necessariamente significa que você destruirá suas rentabilidades, que você terá péssimas rentabilidades. Muito pelo contrário. É óbvio que se você não investir nas máximas e investir somente durante as crises, você talvez tenha um retorno maior, mas ninguém sabe quando serão essas crises e ficar de fora é muito perigoso e vai piorar os seus resultados com certeza. Um outro estudo desse mesmo artigo do RBC que eu quero trazer para vocês serve para confortar aqueles que têm medo de investir nas máximas e ter uma grande queda no preço dos seus investimentos logo depois. Muita gente pensa que só porque você está investindo durante as máximas, seus investimentos cairão bruscamente nos próximos meses e anos. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela mostra que depois que o S&P atingiu suas máximas históricas, que acontece em média 16 vezes por ano desde 1950, ele caiu 10% ou mais dessas máximas apenas 6,5% das vezes em um período de um ano. Se a gente alonga esse período para 3 anos, em apenas 1,6% das vezes após atingir máximas históricas, a bolsa caiu mais do que 10%. E se a gente alonga esse período para 5 anos, em absolutamente nenhuma das vezes a bolsa americana esteve pior
do que uma queda de 10% dos seus all-time highs, das suas máximas históricas, depois de um período de 5 anos. Isso mostra que se você tem um plano de investir para o longo prazo, se você está investindo para mais do que 5 anos, que eu imagino que a maioria de nós está, você não deveria dar nenhuma importância para o all-time high, para a máxima histórica, esperando os preços caírem, porque essas estatísticas mostram que isso não acontece com tanta frequência. Mas mesmo assim, digamos que depois de ver essas estatísticas, você ainda não está convencido que essa é a hora de investir, você ainda está com medo de investir durante as máximas históricas, aqui vão 5 dicas para reduzir esse medo e te ajudar a investir melhor. A primeira delas é: esteja preparado para uma crise. Os profetas do apocalipse, que sempre falam em novas crises, são igual um relógio quebrado. Pelo menos 2 vezes ao dia ele vai acertar o horário. As crises, assim como a morte e os impostos, é uma das certezas para os investidores de longo prazo. Então, se você investe para o longo prazo, é uma certeza que você passará por crises. O que acontece é que a gente não sabe nem quando elas acontecerão, nem quanto elas durarão e nem qual intensidade elas terão. Então, tentar se proteger delas, tentar entrar e sair na hora certa, tentar comprar proteções para essas crises acaba sendo uma estratégia que não é eficiente. Tenha uma boa estratégia com ativos de qualidade, visando o longo prazo, e ignore completamente a possibilidade dessas crises. Haja como se elas fossem acontecer, porque elas eventualmente acontecerão, e tenha uma estratégia que não dependa dessa adivinhação. A segunda dica que eu dou para vocês é: entenda que é difícil. Uma vez que você investe e paga determinados preços por um ativo, você acaba tendo um viés de ancoragem a esses preços. Passados meses e anos, pagar preços muito mais altos pelo mesmo ativo é muito difícil. Eu comecei a investir há mais de uma década e eu paguei preços lá atrás que hoje estão 10, 15, 20 vezes mais altos. Não é prazeroso comprar a preços mais altos, porém faz parte de uma jornada de longo prazo. Entender que faz parte e que é normal você pagar cada vez mais caro por boas posições, e é justamente por isso que a gente investe, para elas ficarem cada vez mais caras e a gente ter mais dinheiro lá na frente, é normal. Se eu deixasse de investir em boas posições só porque elas estão mais caras do que eu paguei há 3, 5, 10 anos, eu deixaria de comprar muita coisa boa e com certeza a minha rentabilidade hoje não seria tão boa. A terceira dica que eu dou para vocês é: entenda múltiplos esticados. Esse é um grande argumento usado pelos profetas do apocalipse, que ficam falando em crises e que a bolsa está muito cara, dizendo que os múltiplos ou indicadores, números, mostram que realmente a bolsa está muito cara. Só para vocês terem uma ideia, um dos múltiplos favoritos desse pessoal é o Price to Earnings, ou preço sobre lucro, que mede quantos dólares você está pagando para cada dólar de lucro que a tua empresa, o teu ETF ou o teu ativo está gerando. Quanto mais alto esse número, mais caro você está pagando. E é verdade sim que esse número tende a regredir à média. Uma vez que o PE, o Price to Earnings ou PL, está muito alto, ele tende a reduzir sim com o passar do tempo. E esse é o argumento utilizado por essas pessoas de que se o PL está muito alto, não vale a pena investir. Acontece que essa fórmula do preço sobre lucro, do PL, tem 2 variáveis, o preço e o lucro. E nem sempre é o preço que regride para o preço anterior. Muitas vezes, o lucro das empresas ou do índice ou do ETF que você está investindo sobe tanto, mas tanto, que joga o PL para baixo, sem que o preço caia. Então, se você deixa de investir esperando o preço cair para que o PL volte à sua média, pode ser que você só pague preços cada vez mais altos. Afinal, os lucros compensam esse preço alto e acabam tornando o PL muito mais baixo, sem que o preço caia. A quarta dica que eu trago para vocês é entender que investir nas máximas históricas é muito mais comum do que parece. Entre as décadas de 50 e 2019, tivemos aproximadamente 17.390 dias de negociação na bolsa, considerando 252 dias de negociação por ano vezes 69 anos. Durante esse mesmo período, segundo um estudo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tivemos 1.138 vezes a bolsa em suas máximas históricas. Isso significa que, em média, a cada pouco mais de 15 dias úteis, ou um pouco mais de 3 semanas, temos uma nova máxima histórica. Então, aceite que investir durante as máximas é algo comum, é algo que você fará com muita frequência, e entenda que é tão saudável quanto você investir em outros períodos. E por último, a quinta dica que eu dou para vocês é: entenda que o tempo é o seu amigo, o tempo é o seu aliado.
Quanto antes você começar a investir, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá em bons investimentos, melhor será o seu resultado de longo prazo. Não espere para amanhã, para o mês seguinte, para o ano que vem, quando você tiver mais dinheiro, quando a bolsa estiver mais barata, porque não sabemos se ela realmente estará. Não deixe para depois os seus investimentos. Se você ainda não começou a investir, comece o quanto antes. O maior arrependimento de todos os investidores, sem exceção, é de não ter começado antes. Porque depois de alguns anos a gente percebe o poder do tempo e a gente sente saudade dos preços que estavam lá atrás. E provavelmente daqui 5, 10, 15, 20 anos sentiremos muita, mas muitas saudades dos preços que a gente está pagando hoje. E para terminar, eu quero te dizer que o conteúdo desse vídeo que eu acabei de gravar, ele foi enviado na 17ª newsletter que eu envio a todas as pessoas cadastradas nela toda segunda-feira. Já foram 17 cartas seguidas com temas sobre como investir melhor, como lidar melhor com o nosso comportamento, analogias, histórias e ensinamentos para ajudar você a lidar melhor com os seus investimentos e o seu dinheiro. É totalmente gratuito para você se inscrever nela. Eu vou deixar o link para inscrição aqui embaixo. Basta deixar o seu nome e o seu e-mail que você passará a receber a partir da próxima semana todas as cartas toda segunda-feira. E se você ficou com qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.